Boa noite, eu sou a Aline Caruso. Hoje estou aqui representando mais do que nunca a Casa de Aprendizagens, com essas mulheres maravilhosas. O nosso tema de hoje é feminismo e sororidade, uma palavra tão misteriosa aí, mas a gente tem muita coisa para discutir a respeito. Esse tema surge a partir de um estudo que a gente tem feito na escola, juntamente com a Comissão de Educação Antirracista, e a gente vai entendendo cada vez mais a importância, principalmente de falar sobre as questões de negritude e feminismo negro e tudo que inclui negritude. O nosso tema provocador do ano, na escola a gente trabalha com um tema provocador, e é um tema que a gente vai estudar durante o ano inteiro. Esse tema se chama Brasil, uma história preta e indígena. E a nossa ideia, e aquilo que a gente tem trazido para as crianças, é trabalhar a história do Brasil a partir do ponto de vista do preto e do indígena. Sair do lugar eurocentrado e ter uma educação descolonizadora. Esse tema ele norteia as turmas que vão do maternal até o Fundi 1. Então a escola fica toda engajada com essa temática e é maravilhoso. E a gente vai percebendo a necessidade agora nas lives, que a gente está um tanto distante aliás, agora na pandemia, a gente percebe a necessidade de continuar esse trabalho e principalmente de trazer os adultos para perto da gente, porque sem os adultos, sem os pais, as mães, os avós, os tios e quem está rodeando essa criança, a gente não consegue caminhar para lugar algum. E por isso surgem as lives com essas temáticas. Como eu disse, meu nome é Aline Caruso, eu tenho 31 anos, sou educadora da Casa de Aprendizagens. Hoje trabalho com a turma 2, que são crianças de 4 e 5 anos, e sou formada em dança e em pedagogia, e convidei com muito amor e muito carinho essas mulheres para virem aqui, e vou contar que a parte que me dá mais ansiedade é o convite. Eu fico na expectativa do sim, parece que eu pedi cada uma delas em casamento, é uma loucura. Então eu quero dar. E elas aceitaram, eu tenho 3 esposas. E eu quero passar a palavra para elas se apresentarem e a gente começar esse nosso bate-papo. Boa noite, eu sou a Jennifer. Primeiro eu quero agradecer a Aline pelo privilégio de estarmos aqui falando de um assunto tão caro para nós, que são as nossas vivências. Quero agradecer em primeiro lugar as nossas ancestrais, as que vieram antes da gente, para que dessem oportunidade de fala para nós aqui hoje. Eu sou pedagoga, tenho 31 anos, sou arte educadora, arte vivenciadora. Hoje atuo como educadora numa editora chamada Piraporeando, que fala sobre a questão da diversidade, educação antirracista, educação anti-bullying. Também trabalho na Odara, que é uma escola de inglês afrocentrada para a população negra, em foco nas mulheres negras e na população trans. Faço parte de um coletivo de mulheres chamado Império de Candaces. E estou aqui hoje maravilhada para poder compartilhar com vocês as minhas vivências e fazer com que esse papo seja bem gostoso com essas maravilhosas. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, eu sou a Yara Coutinho. Quero começar também agradecendo o convite da Aline e da casa por essa troca. E agradecer a Jennifer, a Anne, a Maíra, que pode ser que entre também, né? A Patrícia, enfim, né? E essa troca que a gente criou, por essa conversa, a gente teve uma conversa essa semana para se conhecer e fazer esse primeiro contato, foi muito bom, já foi incrível, já daria uma live se a gente tivesse gravado. E agradecer pelo aprendizado, pela troca, e enfim, por esse momento aqui proporcionado. Eu tenho 31 anos, sou formada em teatro e em pedagogia, trabalho com educação infantil, sou idealizadora e educadora no Quintal da Vila, que é uma creche parental que fica na zona oeste de São Paulo, e também sou professora de artes na escola da prefeitura, no Parque São Domingos. E, enfim, estou aqui para trocar também, para aprender e para ouvir e para falar. É isso.
Boa noite. Então, eu sou a Anne, tenho 31 anos, eu sou professora de História, sou historiadora, também dou aula de dança, eu tenho um histórico de estudo e também de trabalho com a periferia, cultura periférica, eu insiro muito isso no meu dia a dia, e eu levanto muito essa bandeira de que as escolas, elas precisam inserir mais culturas, né, porque existem várias. E eu quero agradecer também o espaço e pedir para que vocês estejam abertos para ouvir, né, que é uma coisa muito importante. Estejam abertos para ouvir. E nem, não, a questão não é se são verdades ou não, mas é importante a gente escutar o outro, ver as outras vertentes que existem. Acho que é isso. Obrigada, meninas, de coração. Eu tô muito feliz, muito animada. Eu tenho um caderno de 10 matérias aqui, ó, cheio de coisa escrita pra gente discutir. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Primeiro eu queria pedir para alguma de vocês contextualizar o que é feminismo, onde ele surge, como historicamente, como ele surge, como ele brota aí no mundo. A gente tem uma historiadora e não é à toa, hein? Entendi a deixa. Olha o ponto aqui, olha o ponto. Bom, gente, existe uma questão. Muita gente fala do feminismo europeu, né? A origem, a primeira onda do feminismo no continente europeu. Porém, ao contrário do que é muito colocado, o feminismo ele ainda nasceu nas academias. Eu acho que essa é a parte mais importante de ser colocada. O feminismo ele surgiu nas ruas. E aí existe uma questão aí sobre o feminismo europeu, a primeira onda, né? Que é o que a gente hoje fala bem claramente feminismo branco. Nessa primeira onda, por exemplo, as mulheres negras, mulheres indígenas, outras etnias, até para esse feminismo eurocêntrico, essas mulheres não eram consideradas mulheres. Elas eram objetos. Eu acho que isso, mais do que você entender qual é a data, quando, onde, o que esse feminismo abarcava. Ele não abarca as mulheres negras, não abarca as mulheres indígenas, não abarca mulheres islâmicas, de outras religiões ou ciganas, não abarcava nenhuma dessas mulheres. Então, o mais importante é a gente entender isso. Aquele feminismo era o feminismo das mulheres brancas buscando, por exemplo, o direito de, eu quero trabalhar. As mulheres negras já trabalhavam. E muito do que foi colocado na academia foi um movimento dessas mulheres pobres, dessas mulheres que não estão na elite, e toda essa movimentação que eu falo que é um feminismo orgânico, ele foi cooptado pelo feminismo acadêmico, dessas mulheres que começaram a ter acesso às academias, e esse feminismo ele foi usurpado. Então, a primeira onda, precisamos entender que não eram todas as mulheres. Ainda a mulher negra, até os dias de hoje, ela está tentando provar que é um ser humano e não um objeto. A mulher indígena, quase não se falam dessas mulheres, é totalmente invisibilizada. Então, não existe só um feminismo, porque nós somos diversas, somos muitas mulheres, com muita especificidade. Então, o ponto mais importante, teve lá a primeira onda no continente europeu, principalmente as francesas, né? Itália, Alemanha, sim, mas esse feminismo ele era elitizado, excludente, e não é o feminismo que nós precisamos para hoje. Então não se apeguem a isso. Não existe só Simone de Beauvoir para você discutir. Hoje o feminismo, ele na verdade não é o feminismo, são os feminismos. Acho que isso foi assim,
Mais alguma coisa? Ponto. Pensando nessa. Muito ótimo a Anne ter feito essa contextualização histórica, e aí pensando nessas interseccionalidades, pensando nessas identidades dessas mulheres que não fazem parte do que foi estruturado como feminismo, nasce essas outras identidades que a Anne muito bem falou, e aí o que nos abarca enquanto mulheres negras é o que foi chamado de feminismo negro na década de 70, que aí buscou-se construir ramificações e narrativas que abarcassem essa mulher, posto que, já que as outras mulheres pontuavam a questão do trabalhar, e nós já trabalhávamos, inclusive cuidávamos dos filhos dela, enquanto elas iam na perspectiva de luta delas e não nos reconhecíamos enquanto sujeito, apenas enquanto objeto de alguma fonte de trabalho, nós precisávamos ter essa colocação social. Que aí nasce como uma perspectiva, primeiro, que nós enquanto mulheres negras e enquanto parte de um feminismo negro, nós pautávamos questões políticas de sobrevivência do povo, dos nossos filhos, manutenção cultural, manutenção econômica, manutenção educacional. É muito importante pautar que, para além de não fazermos parte do que é dito como feminismo, nós buscamos outras pontes e narrativas de sobrevivência de povo. As mulheres negras vêm para isso, para que se movimente a base de povo nas questões culturais, de manutenção de história, de advento educacional e principalmente vale pautar a questão de construção financeira. Então são essas mulheres que trazem o alimento para dentro de casa, que trazem uma perspectiva de sobrevivência política, mesmo não sendo dadas enquanto feministas. Quando a Anne fala da questão periférica, é muito importante pautar também para a nossa realidade quem são as mulheres que estão fazendo essa movimentação de sobrevivência no isolamento social. Quem são essas mulheres? São as mulheres pretas periféricas que não são reconhecidas até hoje no processo do feminismo. Maravilhosas. Com a conversa de vocês, eu lembrei de uma coisa que uma amiga me disse, e eu gostaria que a gente discutisse um pouco essa questão do feminismo dentro da periferia. Eu tenho uma amiga que costuma ir, ela não é da periferia, mas costuma ir para doar roupa, e ela sempre senta para trocar ideia com as mulheres, com as crianças, para fazer Não é só um lugar de doação, tá aqui a roupa, tô indo embora, nem chego perto de você. Não, ela vai ficar junto. E ela começou a observar que as mulheres começaram a sentir um pouco de medo. A palavra é medo mesmo. Porque os homens, muitas vezes, não gostavam, né, dessa fala, desse tipo de conversa. E que a gente sabe que é completamente diferente. Porque a nossa periferia, infelizmente, ainda é majoritariamente preta. E a mulher branca, ela não... A maioria das mulheres brancas, elas não têm noção do que é você não poder sentar e ouvir. E eu gostaria que a gente discutisse um pouco a respeito disso, porque a gente está falando, quando a Jennifer fala, isso começa na década de 70, parece que é muito longe. E parece que não é mais atual. E não é longe. E é muito presente ainda dentro da realidade da mulher preta. Então, quero passar a bola para vocês a respeito disso. Quando eu falo da década de 70, é quando nós tivemos a oportunidade de sermos reconhecidas enquanto pessoas, mas nós, enquanto mulheres, estamos lutando há muito, muito tempo, desde o processo de escravização. A gente não pode deixar de pautar isso, que antes de falar de qualquer coisa, não tem como, principalmente na questão identitária do Brasil, não tem como deixar de pautar a questão raça. E aí, para nós começarmos a caminhar e pensarmos numa perspectiva, foi quando fomos reconhecidas enquanto
objeto participativo da sociedade. Não que isso aconteça agora, vide genocídio e tantas outras coisas que vem acontecendo nesse país. Mas vou até buscar uma conversa que eu tive com a Anne, depois ela vai falar aqui, sobre como adentrar na periferia. Não adianta você chegar para dialogar com o nosso povo trazendo elementos que não fazem parte, que não foram vivenciados, porque o feminismo é isso, Y, X, Z, não faz parte dos homens, que não sei o que, nós sabemos que é mentira. Porque nós somos um povo que vivemos no senso de comunidade. Quando você adentra a periferia, quando você retorna para a base, você tem que dialogar os elementos que fazem parte. E os elementos que fazem parte são os diálogos de sobrevivência entre essas mulheres. Vem aqui, vamos falar sobre a questão de higiene, vamos falar como conviver com o seu companheiro, vamos falar de dança, vamos falar de cultura, o que está acontecendo, qual é a sua simbologia? Quais são essas simbologias? Por isso que o feminismo grande não é muito bem visto na periferia. É claro que com o boom das redes, não tem como não... Existem várias hashtags, não tem como não dizer o que é o feminismo. Mas você escuta muito da boca das mais velhas dizendo o feminismo não me cabe, porque o feminismo diz que eu não posso fazer isso. Mas se nós estamos falando de luta de direitos para que as mulheres possam ser quem elas são, então tem alguma coisa de errado. É porque é o não diálogo, é a não participação desse sujeito em sociedade. Quando você traz símbolos, quando você traz vivência, a pessoa se aproxima deste diálogo e percebe que é um direito que te é pertencente. Tem uma coisa que, por exemplo, quem não mora na periferia precisa entender que na periferia tudo é urgente. Não dá para você ler uma Bíblia e tentar entender termo por termo isso, elas não têm tempo para isso. Essas mulheres não têm tempo para isso, e não quer dizer que elas não entendam o que é feminismo. É aquela coisa, muitas não se colocam como feministas, mas nas atitudes você percebe ações feministas. Então, quando, por exemplo, eu vejo muito aquela questão do branco salvador. Olha, mulher periférica, mulher negra, você não sabe o que é feminismo? Vem aqui que eu vou te ensinar e eu vou te salvar. Quando essa mulher já tem inúmeras ações efetivas e não teóricas, porque a periferia, ela funciona ao contrário. Ela primeiro age, e aí a gente começa a pensar sobre nossas ações. Funcionou, não funcionou? Porque aí tem todo um trabalho contínuo. E essas mulheres que agem, que é o que eu falei quando a gente conversou na prévia, né, que são as mulheres do pé descalço, essas mulheres, elas não são muito ouvidas, porque supostamente, para você ser feminista, você precisa ter lido o quê? A Bíblia toda do feminismo, que é um monte de mulher falando dentro do seu privilégio branco, acadêmico, e essas mulheres brancas usurpam as ações dessas mulheres que agem e não só pensam, ficam na teoria. Toda essa ação que está dentro da periferia é levada para dentro da academia, e não é por essas mulheres negras. Essas mulheres negras, essas mulheres periféricas, elas não são chamadas para dentro da academia, porque a forma com que elas agem não segue a cartilha que a academia criou para o feminismo. Essas mulheres não seguem cartilha porque a fome não tem cartilha, a violência não tem cartilha, a bala, ela sabe quem vai atingir. E todo dia é luto atrás de luto na periferia, é um corre atrás do corre na periferia. Essas mulheres, a maioria das mulheres da periferia são os arrimos de família. Então, elas não são ouvidas, mas todo o conhecimento que elas possuem de vida é roubado e levado para a academia, e isso depois é jogado de novo para elas como se elas não pertencessem a isso, quando, na verdade, quem realmente faz o feminismo acontecer, porque o feminismo ele precisa se movimentar para acontecer, são essas mulheres. Então, é muito importante que a gente entenda.
O feminismo, ele não é acadêmico, ele não é só teoria, ele precisa ter ação. E sim, os homens estão inseridos nessas ações, dentro da periferia. Essas mulheres têm a participação dos homens, e nós precisamos. Nós chamamos, aqui você chama o seu filho, o seu primo, o tio, o papagaio, o que for. Todo mundo vai participar para a comunidade se fortalecer. É assim que está acontecendo na pandemia, como você disse, né? Na pandemia, o que está acontecendo? A maioria das ações na periferia são puxadas por mulheres. E todos na periferia participam. Não tem essas de que, porque eu não concordo com isso, com aquilo, porque ele é homem. Essa separação, por exemplo, que o feminismo acadêmico tem. O homem não pode. Não pode participar. Aqui não é assim. O homem pode, deve, e ele tem que participar. E vamos exigir essa participação. Até porque aqui tem uma questão também, o que você falou no começo, a coletividade, né? É uma lógica diferente. Não é separatista. Porque é aquela coisa, quem é o principal agressor da mulher? Quem são? E aí eu tenho que falar só com... É só a mulher que tem que entender o que está acontecendo? O homem não? Os nossos filhos não? Aqui na periferia funciona diferente. Aqui todo mundo tem que entender. Aqui é papo reto. Não tem esse meio termo. Então, você tem que assumir o que você faz. Suas atitudes, elas reverberam em como você vai conviver nessa comunidade. Então, é uma coisa que tem que ser muito pontuada. Quem é que faz o feminismo realmente não é a academia. A academia usurpou esse feminismo que acontece nas ruas. E que é o que muita gente não gosta que a gente fale, né? Porque onde já se viu você, que só na década de 70, né? E ainda assim, até hoje, com muitas ressalvas, como é que vocês, que só agora, que são reconhecidas como mulheres, bota muitas aspas aí, querem falar em primeira pessoa? Acho que é isso. Acho que eu concluí o meu raciocínio. Eu me coloco muito nesse lugar de escuta, né? E o que eu queria colocar é que como é importante, falando como uma mulher branca, que a gente converse com as crianças sobre isso, e não só com as crianças negras, né? Porque é isso, quando a gente fala de educação antirracista, desde a primeiríssima infância, a gente fala muito de conversar com as famílias brancas também, porque é isso, na casa das famílias negras, conversa-se disso desde sempre, né? Como você tem que se vestir para sair na rua, né, para que a polícia não te aborde, e você está sempre protegendo os seus e as suas, né? E aí, nas casas de famílias brancas, e aí eu falo com base na minha educação, eu nunca tive essa conversa. Então, é uma coisa que é urgente, assim, de conversar com as crianças sobre isso, né? Eu lembro que quando eu ia, sei lá, para o parque com meu pai, eu sempre ficava indignada, muito criança mesmo, de que no muito calor os homens podiam tirar a camiseta no parque e as meninas não. E para mim isso foi crescendo como se isso fosse feminismo. E também, é uma conquista de direito, mas não é só isso, porque não é só um feminismo. Só que nunca falaram isso para mim, então eu demorei muito para entender. E aí eu tive, né, todos os privilégios de estudar. Eu sempre estudei escola pública, mas estudei numa universidade pública que abriu meus olhos e eu consegui ver nitidamente e conheci pessoas incríveis que foi me fazendo pegar no tranco para eu ser ativa nisso. E aí, há um tempo, umas 2, 3 semanas atrás, eu participei de uma live lá do Quintal sobre educação antirracista na primeiríssima infância, e foi a primeira vez que eu me coloquei para falar sobre isso ativamente, porque eu acho que a gente, quando eu falo pessoas brancas, a gente se esconde por trás do discurso que não é meu lugar de fala, e tem muita insegurança mesmo, mas tem que tirar essa insegurança, porque assim como eu estudei, a Aline me fala isso, assim como eu estudei para mediar um conflito entre crianças, eu vou estudar para falar sobre isso, porque é minha obrigação, né? Então, é isso, assim, que eu queria colocar, como é urgente as mães e pais falarem com as crianças brancas sobre isso, né? Sempre que eu vou participar de uma live, eu fico,
Ai, será que eu passo maquiagem? Não, porque é o direito da mulher, eu não quero ser obrigada, né? Numa live de homens, com certeza não tem essa preocupação se vai passar uma maquiagem. E eu fico, ai, mas eu não quero, porque eu odeio maquiagem, mas eu fico, nossa, mas vai estar todo mundo maquiado, será que eu me maquio? E isso também não é que a gente está falando aqui que isso não é o feminismo, isso também mas são muitos, né? Então, eu não quero me arrumar porque eu odeio maquiagem, mas é o que a Jennifer falou, para as mulheres negras, a questão de sobrevivência, para além de estou com preguiça de me arrumar, é sobreviver, é voltar para casa e estar com uma roupa, né? Então, a gente entender que tem coisas muito mais complexas e muitos feminismos, né? Isso que vocês falaram. E, Yara, até nessa questão, nesse exemplo que você dá da maquiagem, a mulher branca, ela ainda tem esse lugar de, será que eu passo ou não? Porque isso sempre foi dado para ela. A mulher preta, nem a maquiagem do seu tom de pele ela teve. Né? Hoje em dia a gente tem Rihanna com marca de make, gente. O que é isso? A gente tem marcas que têm contemplado a gente e muitas que não contemplam, que até criam, mas colocam nomes péssimos nas suas tonalidades, enfim. Então, pra gente, essa questão da make, que é uma coisa tão sutil, tão pequena, é uma puta de uma conquista. Eu tenho procurado meia calça. Eu faço balé e tenho procurado meia calça. E eu não acho uma meia calça no meu tom de pele. São coisas que são tão pequenas, mas que tá tão presente ainda. Em pleno 2020, é óbvio que a minha maior preocupação não é a meia calça, não é a maquiagem. A minha maior preocupação está nas crianças que estão morrendo dia após dia, está nas mulheres que são violentadas. E a gente sabe que a maior parte das mulheres que são violentadas são mulheres pretas. Então, enfim, a gente ainda está em um outro lugar. A Yara trouxe essa questão e eu ia justamente puxar isso para você, Yara. Esse lugar que eu sempre ouço brancos dizendo: não, mas não é o meu lugar de fala. Eu quero morrer com isso. Eu quero morrer. Todo dia que eu ouço, eu morro um pouquinho. Porque tantas coisas não é o teu lugar de fala. E você fala, inclusive, a respeito de racismo, porque a pessoa pode dizer que não é o lugar de fala dela, mas adora ser o branco salvador. Ela tá ainda nesse lugar. Então, eu queria saber, tipo, de você, assim, quando deu esse start, o que você começou a fazer, qual foi a movimentação? A gente sabe que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir depois porque a live fica, são pessoas da comunidade escolar Casa de Aprendizagens, que é uma escola que fica na zona oeste de São Paulo. É uma escola majoritariamente branca, é uma escola elitizada, é uma escola que tem um pensamento progressista e que muitas famílias, e digo assim, 90% das famílias têm esse mesmo pensamento. E aí? A gente vai ficar só sentando e falando que não é o meu lugar de fala? Enquanto pretos e pretas estão morrendo? Não dá mais. Então, eu queria saber de você, Yara, como que você se encontra nesse lugar, como você chega nesse lugar, como você se encontra e o que você consegue exercer dentro do que você se propôs profissionalmente, que é ser uma educadora. Então, como eu comentei, né, eu acho que eu tive muitos privilégios, a universidade pública é um lugar que me abriu muito, assim, a mente e o olhar. Então, na universidade pública, eu vivenciei vários tipos de coletivos que se formavam, né, desde coletivos feministas, que você via só mina branca na roda falando, ou minas pretas sentadas e com medo de falar, ou no sentido representada e silenciada. Então, você vai vendo várias coisas e é isso, né? Eu estudei teatro, então, maioria dos autores e autoras também brancos, maioria homem. Eu acho que a gente vai juntando essas coisas, essas bagagens que começa a somar na sua cabeça e você fala, não é à toa que eu só estou estudando homem, não é à toa que eu só estou estudando homem branco, ou mulheres, só mulheres brancas. E aí foi abrindo um leque, né? Porque também tinha coletivos negros da universidade, né? Eu fiz o Nesp aqui em São Paulo.
E aí eu fui começando a entender e olhar e me ver socialmente, né? O que eu representava, o que eu era socialmente ali. E aí, para além disso, quando eu fui para a educação, é muito mais forte. Eu comecei a dar aula em escola pública em 2014, foi a primeira escola que eu dei aula. E aí as coisas vão ficando muito mais nítidas, né? É uma experiência de dar aula de teatro em escola particular e outra em escola pública. Uma na periferia e outra em Pinheiros, outra na Lapa. E aí eu fui entendendo, eu acho que é uma questão também de traçar parcerias. A Aline, especificamente, é a minha amiga da vida mesmo, né? A gente se conheceu dando aula numa escola particular. E aí você traça parcerias que vai te colocando, assim, né? Te colocando num lugar social de entender. Mas é isso, na minha família eu nunca tive esse tipo de diálogo. Então, estando num lugar de educadora e de hoje idealizadora de um projeto, eu acho que foi quando deu o start, do tipo, agora eu tô dentro do quintal, numa posição fundamental para propor essa mudança. Porque em outros lugares, às vezes eu não tinha força, eu não tinha poder, eu não tinha parceria para fazer isso. Hoje, no quintal, eu me vejo num lugar de, não, eu preciso fazer, né? Eu tô ali, eu sou uma das idealizadoras, e se isso não for puxado, por exemplo, tem um comitê antirracista que a gente sempre quis criar, só que no quintal, especificamente, é tudo muito coletivo. Então, o que acontece? É deixado de lado porque o coletivo não abraça. E aí eu comecei a pensar que o coletivo não vai abraçar se eu não abraçar com prioridade. Porque, não, se todas as famílias e todas as educadoras toparem junto, e aí ficava num lugar confortável, porque a questão racial sempre vai ficar para depois. Majoritariamente, o cenário do quintal também é majoritariamente branco. Então, o que ficava para depois? O comitê antirracista. Surge um monte de outras prioridades. E aí é isso, né? Nessa pandemia agora, que a gente tem outro tempo também, porque tem isso de condições trabalhistas mesmo, né? Professora trabalha pra caralho, e a gente não tinha tempos de reunião. Hoje, na pandemia, a gente está tendo e a gente conseguiu alcançar outro nível de discussão e de conversa. E aí foi quando eu fiz essa live e foi a primeira vez que eu me coloquei ativamente nisso. E foi surreal, transformou minha vida mesmo, assim, mesmo, porque eu acho que eu sempre estava escondida nesse lugar de, não é meu lugar de fala, eu não posso tomar a frente para falar. Não, eu preciso, ainda mais nesse lugar de idealizador, etc, etc. Então, eu acho que é bem isso que a Aline sempre fala, de assim como você estudou para dar aula, para fazer tudo que você faz coisas incríveis na sua profissão, você tem que estudar isso porque o racismo foi a branquitude que criou, então é a gente que tem que dar conta. E aí, se a gente não pega pra gente, a gente tá deixando para vocês. Então, sabe, mulheres negras, toda vez que eu chamar a Aline para uma live, vai ser de falar de questão, para falar de questão étnico-racial, para falar de racismo. A Aline sabe muito além disso, né? E aí a gente se apoia nisso, né? No Afro Google, que a Aline sempre fala. Tipo, a Aline sempre vai ser o meu ponto ali para falar disso. Não, eu que me vire, que estude. Só que é isso, eu tive essa consciência recente, sabe? Não é uma coisa que a gente ouve, crianças brancas ouvem e aprendem a correr atrás para falar sobre, sabe? Aproveitando essa deixa aí, desse lugar da criança, a gente está numa roda de educadoras. Então, o que eu acho maravilhoso, a gente pode trazer muitas coisas, muitas possibilidades. Eu vou contar um pouco o que eu faço de trabalho com as minhas crianças. Eu gostaria que vocês compartilhassem também. Acho importante a gente trocar ideias a respeito de educação, porque eu, particularmente, não confio muito no adulto. Eu não acho que adulto muda muito, adulto é chato, adulto é difícil a lida. Agora, as crianças estão em outro lugar e são abertas a muitas coisas. Eu, basicamente, só trabalhei em escolas particulares e escolas elitizadas. Eu me propus na vida em trabalhar e ocupar esse espaço. Eu até pensei em alguns momentos em, não, eu preciso estar mais com os meus, mas eu também sei da importância que é estar nesses lugares também, não só pela criança, mas
eu já ouvi de tantos professores, de tantas pessoas pretas que trabalham em escola, do quanto eu as inspiro estando ali como professora, e de que voltou a estudar, e que foi fazer um corre, e que, enfim, começou a se movimentar e buscar um caminho de movimentação, porque viu alguém ali que ela viu possibilidade em alguém, é isso. Então, na maioria das escolas que eu passei, eu não consegui ter voz para... Ter voz não, né? Ser ouvida, porque voz eu sempre tive, sempre falei. Inclusive, fui demitida de alguns lugares por falar. Mas muitos desses lugares não aceitavam, é isso. A escola é assim, vai ser assim, pronto, acabou, a gente não quer. Então, o que a gente faz? Exclui logo o preto, tira a presença da pessoa preta, porque essa preta aí é a preta metida, a preta que fala demais, eles vão te colocando nesse lugar e querem você bem caladinhos, bem quietinhos. Eu não sou essa pessoa, sorry. Então, quando eu entro na casa de aprendizagens, eu vejo, assim, um mundo aberto, várias possibilidades. E eu vou ocupando tudo aquilo que eu posso. No maternal, quando eu era do maternal, eu lembro que a gente fez um projeto. E maternal, a gente fala, poxa, são bebês. O que a gente vai fazer com bebês em relação a uma educação afrocentrada? Não tem o que fazer. Gente, tem. A gente tinha muitos bonequinhos pretos e pretas com várias tonalidades. E as crianças piravam naqueles bonecos. E eles, como eles são bebês, né? A referência maior é mãe e pai. Então, eles ficavam procurando mamães e papais. E eles sempre achavam o quê? As minhas mamães e os meus papais. Eles olhavam aqueles bonequinhos pretos e viam que parecia comigo, que não eram as mamães e os papais deles. Eram as minhas mamães e os meus papais. Então, são coisas tão pequenas que qualquer espaço educacional pode promover, como, por exemplo, ter bonecos e bonecas que sejam pretos e pretas, ao invés de ter um monte de boneca loira, aquela boneca de plástico que dá medo até, loira, de olho azul e tudo mais. É uma coisa tão pequena, tão sutil, e a gente é capaz de fazer isso. A escola, ela não é para estar num lugar, ser mais um espaço eurocentrado. Essas bonecas brancas, as brincadeiras que não são africanas, que não são afrocentradas, eles já vão ver em qualquer lugar. Tá tudo exposto, tá tudo dito, né? A gente precisa afrocentrar esse espaço. A gente precisa, não é só colocar preto, a gente precisa também trazer possibilidades educacionais pretas. Esse ano, trabalhando mitologia, eu tenho trabalhado mitologia iorubá com as crianças. As crianças vão conhecendo orixás e entendendo que são deuses e deusas e que são, tipo, deuses da guerra, que é, né, um orixá da guerra, um orixá do amor, e eles vão entendendo tudo isso. A gente consegue trazer um outro lugar educacional para essa criança. E isso com crianças muito pequenas. E aí eu queria saber de vocês. Eu sei que a Anne trabalha com a galera mais velha, então já é um outro diálogo, que já é tudo mais concreto, não precisa, né, ser nesse lugar tão lúdico, mas eu sei que vocês têm muito para trazer para a gente, para enriquecer, principalmente para os educadores que estão assistindo a gente, e também para as mães e pais, e avós e avós, e tios e tias, porque a gente pode adaptar a nossa casa. Essa função não é só da escola, é também da escola, mas não é só da escola. Passo a bola. Eu acho importante, eu gostei muito da sua fala, Nene, porque aí nós pontuamos narrativas de desconstrução para trazer sujeitos, às nossas crianças, novas perspectivas de educação. Mas antes de tudo, é importante que os educadores, educadoras, gestores, gestoras e a própria família se tire a máscara, se veja enquanto parte deste processo, principalmente de uma estrutura racista, de uma estrutura gordofóbica, homofóbica e todas os cânceres sociais, sequer eu posso dizer isso, né? Porque não dá para comparar uma doença, uma questão social que é enraizada há muito tempo. É importante que essas pessoas tirem essa roupagem e se percebam.
enquanto participantes deste processo. Eu vejo muito, nós estamos na era do antes nós estávamos na era das relações étnico-raciais, depois viemos para a era da educação para os pares e diversidade, e agora nós estamos na era da educação antirracista. Mas é muito pertinente dizer que as pessoas estão falando sobre antirracismo dizendo que elas não são racistas. E eu penso e tenho certeza absoluta por fala e estudo que não tem como uma pessoa branca que caminhe nesta terra, principalmente nesse território Brasil, branca que não seja racista. Porque ela faz parte dessa manutenção e goza desses privilégios. Posto isto, acreditando que as pessoas vão se desconstruir e vão tirar a sua máscara, porque a gente só consegue trazer possibilidades de solução de um problema quando esse problema é posto de verdade. E quando esse problema está dentro e fora no outro e fora de mim, você não se reconhece. Você tenta fazer o quê? Estancar. E aí que também perpassa o risco do antirracismo. E aí que também perpassa o risco das não identidades. O seu trabalho é um trabalho muito bacana. Assim como você enfrentou questões no seu espaço de trabalho, hoje eu não passo por isso, mas lá atrás eu passei, quando você se coloca à frente e fala, não, aqui tem que se falar de territorialidade, tem que falar de gênero, tem que trazer a questão das mulheres em pauta, porque isso não é inerente à educação, não é separado, e as pessoas separam muito. E aí quando acontecendo isso, que eu acredito que não seja utópico, mas que em breve estaremos para a nossa realidade, visto que o que está acontecendo hoje já é um movimento muito importante de diálogo, a gente está colocando aqui, é pé na porta mesmo, tá acontecendo isso, o racismo existe, o machismo existe, o patriarcado tá tomando conta. De que forma que nós conseguimos pensar em perspectivas diferentes? E aí, pensando nisso, nós, enquanto educadoras, vamos fazendo esse trabalho primeiro de desconstrução, trazendo para as nossas crianças, já que nós acreditamos que elas são o futuro de uma sociedade que não será mantida no que nós achamos que não é bom para o que são maioria e dados como minoria, vamos trabalhar isso de uma maneira de, primeiro, oportunizar as crianças brancas uma identidade, o protagonismo, visto que nós estamos numa educação colonial e eurocêntrica, ou seja, é o Ocidente que traz essa perspectiva educacional. Quando você sai dessa perspectiva educacional e protagoniza outros elementos que formaram essa sociedade, como, por exemplo, uma educação afrocêntrica com um pilar matriarcal, você já está quebrando essas narrativas. Você já está tirando isso e trazendo e mantendo outros sujeitos para a sociedade. Ou seja, os seus alunos que estão no maternal e que não são sujeitos abstratos, que também existe essa perspectiva educacional de que a criança ela é indivíduo abstrato. Não tem força social, não tem opinião, não tem uma identificação e com ela não se pode falar de nada, porque apenas é um bebê, ora bolas. Mas não é isso. As narrativas acontecem, isso se dá até por questões de identidade de gênero, né? Se fomos dadas como mulher é porque a sociedade disse isso pra gente. A sociedade disse a forma como nós deveríamos ser. Então, assim, quando você coloca novas narrativas, você pensa numa perspectiva e uma manutenção social diferente. Só existe mudança quando você traz para o diálogo elementos que faz com que essas crianças tenham um pensamento crítico desde o momento em que sai da barriga. E aí entra o compromisso da família, porque a escola também, e quando eu digo escola, eu digo enquanto estrutura, enquanto chão, enquanto todos os atores e autoras envolvidas nesse processo, de que tem que trazer a família e a comunidade para esse espaço como um agente educacional, não apenas como uma peça de um quebra-cabeça que não tem as peças completas.
Quando você fala numa educação construída de forma coletiva, você tem que trazer todos os pares que fazem parte da formação dessa criança. Isso dizendo com relação aos meninos e às meninas. Devemos sim trazer para o diálogo esses elementos, mas que a família se desconstrua. E aqui, longe de mim dizer que a família brasileira, com os costumes e valores, é a perfeição. E não é. Temos que desconstruir isso. Não existe uma única simbologia de família, não existe uma única simbologia de comunidade e não existe uma única simbologia de mulheres. E a gente falando de tudo isso, nós estamos falando de feminismo. Nós estamos falando de uma pauta que não dá para deixar para fora. Porque quando você fala de questões patriarcais, que o objeto homem é o senhor de todo o conhecimento, você pensa nessas problemáticas sociais. Veja, olha o que nós estamos falando agora. Nós achamos a solução do problema se nós pararmos para pensar. Quem é o grande regente do problema é o patriarcado. Porque se você colocar, por exemplo, a África, né, antes do processo de colonização, que era regido pelo matriarcado, nós estávamos falando de uma sociedade autossustentável, que pensava filosoficamente em sujeitos. Não existia essa estrutura de homem e mulher. Essa construção é colonizadora. A educação era construída em senso de comunidade. Os mais velhos, as mais velhas falavam disso. E aí, quando vem o processo de colonização, que vem dizendo que a religião e o homem é o centro do universo, a gente tira a centralidade Sempre fomos plurais, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o centro é pensar numa questão filosófica de sujeito. E assim construir-se politicamente, educacionalmente. E para isso atingir as barreiras educacionais, é preciso quebrar isso. Enquanto a gente não quebrar isso, não existe um diálogo efetivo. Como disse a Anne, quando você não chega de fato neste espaço com uma linguagem verdadeira, apenas no âmbito do subjetivo e do abstrato, você não chega numa resposta objetiva. Você não chega numa proximidade desses sujeitos. Acho que ao abrir. Falando nessa questão da educação, uma coisa que é muito importante que ela pontuou já na fala. Primeiro, você como educador precisa enxergar quais são as suas falhas e os seus preconceitos. Porque tem uma coisa que eu aprendi durante 10 anos em sala de aula. A partir do momento que você pede uma posição dos alunos, você também precisa se posicionar. E aquilo que você se propõe a ensinar, sim, tem que ser a sua atitude. Então, quando um educador se coloca como antirracista, feminista, levanta certas bandeiras, porque sim, o educador levanta bandeiras, sim. Ele não é imparcial, porque o mundo não é imparcial. Ele precisa se colocar efetivamente. Não adianta você dizer, por exemplo, nas redes sociais que você é antirracista, quando um aluno seu sofre racismo, você simplesmente diz que é uma brincadeira. Não adianta você levantar uma bandeira que você é feminista, quando você vê meninas sendo molestadas no corredor, e aí a grande ação da escola é que as meninas não podem mais usar calça leg e nós ficamos calados diante disso. Quando, na verdade, essas meninas, elas deveriam ser acolhidas, e sim, os meninos devem ser notificados, e aí é uma discussão. E outra, a escola não tem que discutir as coisas a partir de uma violência. Porque agora aconteceu, então agora vamos fazer. Teve uma situação de racismo evidente, então agora, vamos lá, hein? Essa semana vamos falar sobre racismo. E aí, na próxima semana, aconteceu uma violência com alguma menina, então agora a gente vai falar, só que cheio de dedos. Punitivista, proibicionista,
sem uma perspectiva diferente do que é posto. Quando você vai falar com, por exemplo, como eu dou aula para adolescente, né? As meninas é para os pequenininhos, e aí eu já chego nos adolescentes. Eles já têm uma vivência, e uma vivência, muitas vezes, muito violenta. E aí, como é que eu vou trabalhar isso? E aí, o que eu acho certo? Por exemplo, eu posso achar muita coisa certa e muita coisa errada, mas eu não posso introjetar isso. Eu não posso partir da minha vivência e anulando totalmente o que está em volta. É uma coisa... você precisa deixar os seus preconceitos do lado de fora, e mais do que você simplesmente chegar lá e propor algo, é também você observar o seu aluno, é observar o ambiente que você está, é observar a comunidade em volta da escola. E mais do que é o que você quer ensinar, é o que aquela comunidade precisa. É o que ela está pedindo, o que ela está clamando. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está abafando, né? Eu falo, você jura que o que você está propondo é muito bom, como, por exemplo, você chegar numa periferia e achar que, ok, eles lerem essa literatura posta para o vestibular, e você simplesmente ignorar toda a narrativa que existe dentro da periferia, como os slams. Muitos professores não gostam de usar o slam porque ele não tem a linguagem acadêmica, a linguagem formal, mas é uma linguagem. É aquela linguagem, é aquilo que tem significado. Eu posso não concordar? Eu, por exemplo, eu não gosto de slam, mas eu uso porque eu sei que é a linguagem deles. Considerar as outras linguagens que existem na escola. E a cultura que existe, por exemplo, no caso, a escola, né, aqui que você deu espaço é uma escola de classe média, mas acredito que nem todos os professores só trabalham nessa escola, né? A partir do momento que você se propõe a sair desse seu espaço, você precisa entender o espaço do outro. E principalmente o educador, ele tem que entender uma coisa. Ele pode falar muito, ele tem muito para ensinar, mas se ele não ouvir, de nada serve o seu conhecimento se você não ouvir. E se você não perceber qual é o ambiente que você está. E o que é que essas crianças precisam. Não é o que eu quero. É o que qual é a necessidade real? Qual é o seu parâmetro para ver se sua aula está dando certo? Se o seu conhecimento está dando certo? É quando os alunos estão engajados nisso. E quando eles percebem o significado disso. É nessa hora. Eu sempre falo, qual é o parâmetro para você ver se você está fazendo um bom trabalho? Não é diretoria, não é o Estado, não é o que vem de cima. O meu parâmetro é se os meus alunos estão sentindo o significado disso. Se eles estão participando, e mais do que isso, se eles estão criando, se eles estão pensando, se eles estão refletindo, se eles estão propondo, se eles estão se movimentando, se eles não têm medo de falar comigo, se eles não têm medo de se colocar, porque é isso que é muito colocado também. A escola, ela cria uma situação de medo e ela mina completamente a criatividade dos jovens. Ela mina com qualquer diversidade que exista ali. É um ambiente extremamente violento. Quem nunca aqui teve problema na escola? Quem não tem trauma de escola? E aí, qual é essa escola que a gente está construindo? Isso também é a questão, o feminismo. Também faz parte do feminismo. Que escola que a gente está construindo? Porque na escola o aluno não tem voz, o professor também não tem voz. E aí, quando a gente vê, está todo mundo se violentando. Porque, principalmente, ninguém escuta. A gente não se escuta. O exercício da escuta consciente é muito importante. A gente precisa muito falar sobre essa escuta. Essa semana mesmo eu me peguei numa questão, montando uma aula sobre povos originários. E aí eu percebi que mesmo eu como professora, mesmo eu tendo ciência, por exemplo, do genocídio negro, toda a questão, eu ainda não ouvi suficiente os indígenas. Eu ainda não estudei a questão indígena, e é importante que a gente tenha essa autocrítica como profissionais. Nós precisamos ter autocrítica e ética profissional.
Acho que é. Eu fiquei ouvindo a Anne falar, né? E aí faz muito tempo que a gente não vai para a escola, para o espaço físico. E escola, eu dou aula para os adolescentes também na escola pública, né? E é uma gritaria, e é exatamente isso, porque os estudantes gritam porque eles não são ouvidos. E aí a gente grita porque a gente quer falar. E aí é muito grito. É muito violento, assim, né? É um embate. Tanto que muito se fala, né, em escolas, porque são, sei lá, são 40 alunos contra um professor. E aí você fala, gente, não é contra. Por que essa palavra, né? Não, porque sou eu, professora, contra vocês, 40 alunos numa sala de aula, mas não deveria ser contra. E esse é o problema, é que está contra, né? A gente, professor, professora, tem isso hierárquico, né? Esse julgamento de os alunos querem escutar funk no recreio. Não, porque funk não é música. E aí começa aquele julgamento surreal, que é isso que a Anne falou, tá? Para além de se eu gosto ou não, né? Respeitar, é escutar e é estudar onde você está, né? A escola que eu dou aula é na periferia, do lado de uma comunidade X, eles gostam, né? Entender a cultura de onde você está, porque senão é exatamente isso que vocês falaram já, né? Do branco colonizador que vai chegar, não, vou trazer aqui um Chico Buarque, porque meus alunos precisam conhecer Chico Buarque, né? É isso, é muito problemático que a gente chegue depositando o que a gente acha que é e o que acha que tem que ser, né? E não ouvir. Então, eu acho que, na verdade, as meninas falaram tudo, assim. Eu queria só colocar isso porque me veio essa memória, assim, só queria compartilhar. Mas, falando um pouco da educação infantil, né, eu acho que o que a Aline falou desses brinquedos, né, das bonecas, dos bonecos negros e negras, são coisas muito simples e é o que já deveria estar, né? Eu acho que a gente deveria debater o mais profundo, porque isso já deveria acontecer. Histórias, né? Referência de protagonistas negros e negras. A mitologia urubá que ela falou, eu nunca estudei na minha vida, assim. Eu estudei em escola pública a vida inteira, escolas boas da região, etc. E nunca estudei, só a mitologia grega que chegou. E eu acho que, para além dessas coisas que acho que deveriam ser quase obrigatório mesmo, né, de história, de protagonismo, das bonecas, de brinquedos, etc., eu acho que é pensar nas referências de educadores e educadoras negros e negras, né, de não serem as pessoas, das crianças não terem só essa referência de quem serve, de quem está lá ou para abrir a porta, ou para servir, ou para limpar, e etc., das crianças enxergarem outras referências mesmo, né? Além das próprias crianças, né, entre si, de outros adultos, nesse papel, né, de educador. E eu acho que esse diálogo, que é o que a Jennifer falou, a gente acha os bebês e crianças que não precisa conversar, né, porque eles não vão entender, porque eles são só bebês, eles só precisam disso ou aquilo. E eu acho que é mergulhar nos diálogos, né? Eu e a Aline, a gente já trabalhou junto e é isso, né? A gente acaba passando pano lá para os adolescentes, igual a Anne falou, né? Se tem uma violência, a gente falar que é brincadeira, que não foi isso que a pessoa quis dizer. Isso é passar pano, isso é muito violento. Mas para os bebês a gente também faz isso, né? Porque aparece uma oportunidade incrível de conversar com alguma coisa, conversar sobre alguma coisa com um bebê, com uma criança, a gente lima, a gente não tem o diálogo porque é muito profundo, porque a criança não entende tudo isso. Eu já trabalhei numa escola da prefeitura também, que era de Fundamental 1, então eram crianças de 6 a 11 anos, e a gente queria fazer um projeto de falar sobre feminismo, sobre racismo, e aí os professores achavam que era muito cedo. Não, eles não têm isso neles ainda, não tem por que falar disso, porque eles não têm isso ainda. Não, porque a criança é muito pura, não tem. Não tem. É surreal, assim, como é urgente, precisa ter. Então, eu acho que é isso, assim, é acreditar na inteligência das crianças também, não subestimar, eles são seres sociais também, eles representam muita coisa nessa sociedade, eles precisam estar inseridos, precisam ser ativos, né? Acho que é isso. A gente é da educação, então a gente vai viajando
para a área educacional super, o que é maravilhoso. Algumas pessoas foram se identificando e foram trazendo comentários, pessoas que são educadoras e que pensam a educação por essa forma afrocentrada, o que eu fico muito feliz, porque cada vez mais eu vou vendo que a gente não está sozinha, tem mais gente, oba! E a Francisca trouxe aqui um questionamento. O que vocês acham sobre instituições de arte em parceria com a escola? Museu Afro, Museu da Diversidade, etc. Então, eu vou passar para vocês. Eu tenho a minha opinião, mas eu vou passar para vocês, porque eu quero ouvir vocês. E esse povo que está assistindo a gente me ouve toda hora. Então, agora são vocês. Na minha opinião, dever da escola estar atrelada à cultura e à arte. Isso não devia nem... a gente vê que está tão enraizada essa questão de separar os elementos culturais e a arte, que fazem parte de determinado povo, que a gente busca questionar se é válido ou não. Mas não existe educação sem contexto cultural, histórico e artístico. Esses espaços que oportunizam você ver a arte de determinado povo, assim como o Museu Afro ou qualquer espaço cultural que traga elementos fora da escola, você já começa a se perceber fora deste espaço em sociedade. Você começa a ver... outros espaços, como o espaço de cultura de determinado povo, como acontece com a população negra. Quando você vai em espaços culturais que trazem a resistência, o contexto histórico, os elementos deste determinado povo, você está oportunizando protagonismo. Você está trazendo coisas que é fora do contexto que foi construído, que é a violência, que é a questão de dor. Você está oportunizando elementos positivos. Quando a primeira vez que eu, depois de adulta, né? Porque no meu período de escola, você só tinha a oportunidade de ir no museu e ver obras que você não entendia nada. E os profissionais da área da educação não tinham plena propriedade para isso, e a pessoa que era guia falava de coisas totalmente aleatórias e não trazia uma linguagem próxima. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ir ao Museu Afro, eu já era adulta, eu estava no processo de graduação. Isso porque era uma matéria que estudava sobre isso. E eu sou uma mulher negra. Eu não tive esse elemento no meu processo educacional de infância. E eu tive a oportunidade de fazer essa visita com crianças que estavam tendo essa oportunidade. E aí a visão é outra. Eu fiquei louca. Quando eu vi autores negros, quando eu vi artistas negros, pinturas próximas da minha realidade, eu fiquei louca. Parecia que eu me vi com 7 anos. E eu vi as crianças também. Que isso? Que bonito, que colorido. Nossa, Pro era assim mesmo. E aí isso vai ser trabalhado em sala de aula, para ver o quão importante a bagagem cultural é. Um patrimônio cultural deve ser passado desde a primeira infância. Que eu adulta, vendo as crianças, eu ficava louca. E nessa época que eu fui ao museu, calhou de ter a exposição da Carolina de Jesus, que foi uma mulher preta e periférica, que falava sobre os assuntos da favela, e tinha um pôster enorme do livro Quarto de Despejo. Eu fiquei louca, eu queria tirar foto, porque Carolina tá próxima de mim. E aí ela tendo esse protagonismo, ouvindo a voz da interpretação de Carolina, não sendo ela, eu falava, gente, me remeteu várias coisas que se eu tivesse na infância, eu não teria passado por tudo que eu passei. Isso não só para criança negra, para as crianças que também não são negras. Quando você conhece outros elementos, você percebe, opa, peraí, não está distante de mim, está próximo de mim. Por isso que a arte, a cultura e a história devem fazer parte. Se bem que nós estamos num país, a Anne vai falar muito bem, que fala que história não é importante, né?
que a história é totalmente não é disciplinar, não faz parte de uma ciência humana. Que loucura! Sendo que esse país foi construído em cima de uma história mal contada. A história ela deve ser contada, a cultura deve ser apresentada, as artes, que são a vivacidade de um povo, deve ser apresentada. Assim como a música, vocês falaram do funk. Por que o funk ele é marginalizado, mas ao mesmo tempo comercializado em alguns espaços? O funk periférico não pode, né? Porque o funk periférico grita algumas questões sociais, assim como o rap, que a sociedade não quer que o povo saiba. E nem, muito menos as crianças. Quando vem Carol Conká, Emicida, Racionais, falando, principalmente Racionais, falando que um preto sem história é um preto sem raízes, opa! É perigoso, né? Quando você vai atrás da sua história. Quando a Carol fala, nós mulheres não dialogamos as mesmas falas, aqui no meu espaço eu tô falando com mulheres pretas, isso é perigoso. Porque você tá falando com as suas pares e está excluindo aquilo que sempre lhe foi posto. A gente não tá falando de guerra, a gente tá falando de um diálogo próximo a nós. Acho que a Anne deu uma travadinha. Eu acredito. Voltou. Acho que sim. Acho que ela tá tentando, que fez um. Bom, eu vou continuar. Acho que a Anne voltou. Acho que agora vai. Vai? Foi. Acho que você concluiu, Jennifer? Sim, eu concluí. Tá indo? A gente está te ouvindo, Anne, pode falar. Alô? A gente está te ouvindo. Bom, sobre a questão da história, eu particularmente como historiadora, uma coisa que eu faço muito eu trabalho a partir das ausências. Eu trabalho a partir do que não está posto nas suas lacunas. Eu começo o meu trabalho. Assim, é uma coisa que eu vi que funciona, e aí eu começo a abarcar aquela história que não foi contada. Aquela história que está por baixo dos panos, a história genocida, a história daqueles que, como a gente fala em história, é a história dos vencedores, né? O que as crianças aprendem essencialmente hoje em história? É a história do vencedor. Aquela história, é a construção do que é você ser brasileiro. Aquilo que o governo quis construir como identidade brasileira. E essa identidade brasileira é higienista. Higienista Tá cortando bastante o que a Anne tá falando. Anne, a gente não tá conseguindo te entender muito bem. Vamos botar europeu, branco. Anne, a gente não consegue te ouvir. Porque é essencial. Tá bem ruim o que a Anne tá falando. A cultura. Então, eles esconderam isso na história. Criaram esses monumentos, né? Agora tem. Eu acho que ela nem tá percebendo. E aí depois eu... Tudo bem, mas enquanto a Anne vai voltando, o que ela estava falando é sobre isso, de a partir dessas lacunas construir novas perspectivas.
Voltou? Calma aí. Construir novas perspectivas de história daqueles que são considerados perdedores, né? Como ela falou, a história é sempre contada por aqueles que são considerados ganhadores, e isso não é a verdadeira história. E aí ela vai buscando narrativas em torno disso para poder construir perspectivas diferentes, falando sobre a questão de higienização histórica que aconteceu no Brasil, a questão de não reconhecimento do povo preto, indígena, não reconhecimento das mulheres, não reconhecimento da população trans e assim por diante. Eu queria compartilhar. No ano passado, eu levei meus estudantes adolescentes lá da escola pública para o Museu Afro e para o Museu da Diversidade. E eu queria compartilhar um pouco de como foi, assim. Quando a gente estava indo, vários deles chegavam para mim e falavam super baixinho e com vergonha: Pro, a minha mãe é mãe de santo, acho que eu vou ser a única pessoa que conhece alguma coisa de candomblé lá, sabia? E aí eu, legal, vamos ver, né, como é que vai ser. Mas todos eles estavam com medo de ser julgado, né, porque ainda tem isso, né, as religiões de matriz africanas serem subvertidas e inclusive isso que a Anne falou, né, dos professores e professoras também usarem essas expressões racistas e preconceituosas, né, do que é macumba e de subverter todas esses conceitos, o que é, etc. E aí foi muito incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque a gente foi atendido por um educador que foi maravilhoso, assim, com as crianças. Eu falo crianças, mas eles são adolescentes, eu sempre chamo eles de crianças, me sinto velha. Mas, enfim. E aí, em determinado momento, eles estavam todos conversando, todos os adolescentes, todas as meninas e os meninos, e eles começaram a se reconhecer. Eles achavam que eles eram os únicos ali que tinham a mãe ou o pai, que era ou mãe de santo, ou Ogã, enfim. E aí eles foram se conectando e se enxergando, adolescentes que nunca na escola não conversavam, porque tinha uma distância, um julgamento, e lá eles falavam: nossa, sua avó também é? Não, porque o terreiro da minha tia. E eles se conectaram de uma forma incrível, assim. Então, traçou parcerias entre eles, assim, de cumplicidade, de empatia, de criar referência entre eles. E foi incrível, foi transformador, assim, para a relação em sala de aula, na escola. E foi muito bonito de ver. Anne, tenta falar agora. A gente quer muito, muito, muito te ouvir. Tava interessantíssimo. Tá indo agora, gente? Eu não sei, não tô. Tá melhor. Tá melhor? Agora mudou o cenário, agora eu peguei o quarto do meu irmão. Gente, é isso, tipo, periferia, a internet não é lá aquelas coisas. Bom, então, o que eu estava falando, eu ouvi as meninas, né, concluindo um pouquinho o que eu estava falando, mas uma coisa que o Brasil, ele precisa entender, estudar história, sociologia, filosofia, isso são ciências. Não é o que eles falam, eu não quero, você não vai estudar filosofia usando o dinheiro do governo. Primeiro que o dinheiro não é do governo. Existe também uma questão de você... A população brasileira precisa ter consciência, por exemplo, do que é a Constituição. Quais são as disciplinas que abarcam essa discussão política, social, de direito? São essas ciências que estudam a humanidade, que é história, geografia social, filosofia, sociologia. Isso precisa ser dito, precisa ser disseminado. Eu me surpreendi com uma aluna falando assim: professora, eu nunca tinha visto uma historiadora. E eu fiquei: como assim você nunca viu? Professora, porque eu escuto muitas pessoas falarem, mas eu nunca tinha visto presencial uma historiadora. Porque eu separo muito essa questão. Eu sou historiadora e sou professora. Eu sou professora e eu sou pesquisadora.
Então, assim, o mundo não vê isso, o Brasil não vê, ele não há uma valorização desse trabalho, mas o que nós estamos vendo hoje no cenário político, a extrema importância de você ter conhecimento da sua história. E não é a história que foi contada. É a história que você não acha no livro didático. É a história das mulheres que não está no livro didático. É a história da sua família que veio lá do Nordeste para construir essa São Paulo que nós conhecemos, que não está no livro didático. A história do Norte do nosso país, do Centro-Oeste do nosso país, que também não está no livro didático, e aí cria essa ilusão de que o Sudeste é o centro do mundo. E aí você entra em outras questões, né? Xenofóbicas, territoriais. Porque a gente não tem conhecimento do que é esse país realmente. Não sabe qual é a história desse país. E outra, uma questão tipo de história, quem dá aula de história. Sempre que nós vamos começar a estudar história, é fatal. Você pode abrir o livro que vai estar escrito o quê? Vamos falar sobre feudalismo. Aí a segunda temática, de novo Europa, e novamente Europa, e assim sucessivamente Europa. E aí, em algum momento da história a gente fala um pouquinho, olha, vamos falar dos negros. Aí quando você vai falar dos negros é sobre o quê? Então, porque eles foram escravizados. Você viu como eles ficaram lá 300 anos e aceitando e falando amém? Porque é dessa forma. Não fala sobre as lutas que existiram ali. E aí você tem a história da mulher que também não está. Quem são essas mulheres? A mulher não existiu durante a história? A minha mãe não existe nessa história? Qual é a origem da minha família? Uma coisa que foi usurpada dos negros e dos indígenas também. Nós não sabemos qual é a nossa origem, usurparam os nossos nomes, a nossa cultura e a nossa história. E o maior problema hoje, inclusive do feminismo branco, é que as mulheres negras estão resgatando essa história. E aí o feminismo branco não quer perder o protagonismo. Qual é a grande questão? Essas minorias estão falando demais. É porque essas minorias estão cutucando o privilégio que a população branca herdou lá atrás e que até hoje vem se arrastando. Então, o feminismo branco, qual é o problema dele com os outros feminismos? Por que ele tem tanto medo dos outros feminismos? Porque a gente cutuca o privilégio. E o feminismo branco, a luta dele só vai enquanto os privilégios deles não são atacados. Essas mulheres não querem os seus privilégios atacados. Só que não dá. Ou você é uma coisa ou você é outra, amiga. As duas não dá. Então, precisa respeitar essas histórias. Esses feminismos. Eu, por exemplo, antes de entrar na live, um amigo perguntou, você ainda se considera feminista? Eu falei, o feminismo que me abarca neste momento é o periférico. Que é a da minha periferia, aqui das ruas, é da favela. Porque eu sou favelada. É assim, e foi isso que me construiu. E quando eu tive ciência do que é o feminismo acadêmico, aí eu percebi que não, esse não é o meu feminismo. Não é onde eu estou. Não é onde eu sou bem-vinda. Inclusive, no meio feminista, eu sofro racismo, elitismo, e todo mundo quer me ensinar o que é feminismo. E aí, quando eu digo, não, eu não preciso que você me ensine, porque eu vivo o feminismo o tempo inteiro. Eu não preciso que você me ensine quais são as minhas bandeiras e as minhas lutas. Porque eu sei exatamente qual é o meu lugar, inclusive o lugar que você quer me colocar, que é um lugar de negra, feminista, mas em silêncio. Nunca tendo voz. Esse é o lugar que o feminismo branco quer colocar as mulheres negras e as indígenas. Se você quer ficar aqui, mas em silêncio, não aponte que eu sou racista. Porque as feministas brancas, sim, minhas amigas, vocês continuam sendo racistas. Isso não é porque você é feminista que você deixou os seus privilégios para trás. É nesse sentido, por exemplo, que eu trabalho na sala de aula. Os meus alunos, seja com 12, 13, 14 anos, sim, eles precisam entender qual é o papel deles dentro da história. Isso é extremamente importante. Qual é o meu papel dentro dessa sociedade?
Onde eu estou inserido nessa sociedade? E aí, o que eu posso fazer para mudar essa sociedade? Porque não é só, tipo, vamos diminuir. Não é. Ou você destrói isso, ou nós vamos continuar morrendo. E uma hora, por exemplo, como muitos povos indígenas, eles desapareceram na história. Por isso que ela é tão importante. Você precisa ser um agente histórico. Essa é a importância da história. É se perceber na história, é fazer parte da história. A gente não pode tirar isso deles. Isso está sendo tirado da população brasileira. Foi. Acho que... Maravilhosa! Gente, eu tô assim, ó, sem ar, vocês não estão entendendo. Eu já me arrepiei aqui 892 vezes com as falas de vocês. O meu caderno de 10 matérias, que eu anotei tanta coisa, eu deixei aqui de canto. Eu trouxe o caderno, eu trouxe um livro que eu queria também falar a respeito, eu trouxe música, eu trouxe tanta coisa, mas a gente fluiu aqui num lugar tão incrível que foi. A gente tem pouco tempo e o nome dessa live é Feminismo e Sororidade. Então eu queria que, para finalizar, a gente falasse um pouco de sororidade. A gente não vai ter todo o tempo do mundo para isso, mas a gente já falou tanta coisa que acho que quando as pessoas entenderem o que é sororidade, elas já vão se sentir contempladas com tudo que foi dito. Acho que as pessoas vão fazendo links e as coisas vão chegando num lugar mais concreto. A gente entende que sororidade é uma palavra nova. Várias vezes pessoas que são mais velhas perguntam para mim, mas o que é isso? E aí eu só falei, assiste a live que vocês vão saber. Eu não contei para ninguém. Então, sororidade, ela é a união entre mulheres, né? Basicamente é isso, a união, uma aliança, uma união entre mulheres, E tudo que eu tô falando é muita teoria, tá? Que é baseada em empatia entre essas mulheres. E aí, com tudo que a gente já ouviu aqui, a gente já entendeu que a sororidade é tipo um amigo imaginário, praticamente. Mas eu gostaria de passar a bola aí para as manas, para discutirem sobre isso. Eu vou ficar sentada ouvindo e me arrepiando aqui, porque eu tô amando a discussão. Vai lá, galera. Vai lá, Jennifer. Antes de falar sobre essa palavra, é que para nós, eu conheço essa palavra como irmandade. Que é quando você olha no olho da sua irmã e percebe que ela precisa de um apoio. Quando você se percebe em rede. Quando você se percebe em pares. Não é? Eu fico muito preocupada quando se fala de uma palavra que não tem sido exercida e nós estamos trabalhando em irmandade há muito tempo, de segurar na mão, de você estar dentro da sua comunidade, determinada mulher sobre a violência, você falar assim, aqui você não vai bater, eu vou denunciar. Isso nós estamos falando, o que está acontecendo hoje é uma união de irmandade. É troca de olhar, é troca de dores, é troca de conquistas, é afeto e muitas vezes desafeto, mas dentro disso vamos construindo processos de cura, de enaltecimento, de pequenas identificações. Irmandade para mim é você pagar a taxa de vestibular da sua irmã para que ela tenha acesso à educação. A esta mulher que você diz que é tão importante, chega no dia 8 de março, gente, vamos extinguir esse dia que também nem nos contempla, né? Porque nós não estávamos lá na fábrica XY, nós estávamos trabalhando lá e a gente também não pode queimar sutiã porque a gente demorou para conquistar isso. Mas enfim, não é a base agora. Mas é quando você, irmã, toma aqui um dinheiro para você estudar. Irmã, tá faltando uma coisa na sua casa? Toma aqui. Vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre que esse tal de feminismo, ou esse tal de feminismo não te contempla. Vamos buscar o mulherismo africana? Vamos buscar outros diálogos na periferia?
Vamos buscar outras coisas. Aí sim, é uma sobe e puxa a outra. Caso contrário, é uma sobe e derruba a outra. Eu tô aqui falando de irmandade pelas minhas pares. Nessa sexta-feira abençoada, eu quero garantir que as minhas mais novas possam no futuro falar de irmandade entre os pares. Independente. Quando você constrói uma rede, você está construindo tudo. E aí essa rede não é uma rede de açúcar, é uma rede de concreto. Eu tô construindo degraus para as minhas mais novas. E aí sim eu tô falando de irmandade, sororidade e qualquer outra palavra que seja. Eu já venho caminhando em pare há muito tempo. Só que graças a essa irmandade eu estou falando hoje. O meu silêncio foi quebrado, não foi quebrado por mim, foi quebrado pelas que vieram antes de mim. E a essas eu agradeço. E a vocês também, maravilhosas. Vamos fortalecer a irmandade, a troca sincera de afeto. Agora, uma sobe e puxa a outra, eu não quero nem saber. E podem contar comigo, as que estão ouvindo e as que estão aqui nesse espaço. Obrigada, terminei. Eu abri. Sobre a questão da sororidade, uma coisa que a gente brinca muito, as mulheres negras, periféricas, que a gente fala assim, nunca vi nem comeu, só ouço falar, né? Porque é aquela coisa que eu falei sobre o privilégio. A partir do momento que a mulher negra, ou a mulher indígena, ou de outras etnias que não estão aí dentro desse feminismo, desse protagonismo branco, essas mulheres começam a mostrar as falhas, essa sororidade, ela não existe. Porque você é a mulher raivosa, você está dividindo o movimento. Eu falo, eu estou dividindo o quê se eu não faço parte dele? Eu sempre faço esse questionamento. Estou dividindo exatamente o quê? Eu não estou dividindo nada. E a sororidade é realmente um termo, eu falo assim, é um termo branco lá para elas, e é aquela coisa que eu falei lá no começo. A Jennifer colocou a irmandade. A gente já faz isso há muito tempo, colegas. E aí o que vocês fizeram? Colocaram outro nome, colocaram uma roupagem diferente, usurparam disso e querem nos ensinar o que a gente já faz há muitos milênios. É essa a questão. Isso é um exemplo claro do que o feminismo acadêmico, do que o feminismo branco faz. É pegar essas ações efetivas que já existem, transformar em uma outra coisa, tornar inacessível, para que eles venham depois, para que elas venham depois e nos digam, olha, eu vim aqui salvar vocês. Quando, na verdade, a gente não precisa de salvação. Não existe isso. Eu não quero essa salvação. Uma coisa que eu sempre falo eu não estou buscando essa igualdade que o branco inventou. Nós não estamos buscando essa igualdade. Ela não é nossa. A igualdade branca, ela é a própria desigualdade. Eu não quero a sua cultura. Eu não quero a sua vivência. Não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando a nossa própria identidade. Na verdade, nós estamos resgatando aquilo que a sociedade branca nos usurpou há muito tempo e continua usurpando. Então, o que o movimento negro, os movimentos negros, as mulheres feministas negras indígenas estão buscando não é essa igualdade que foi inventada pelo branco. Não é isso. Quando alguém fala assim, somos todas iguais, vamos buscar igualdade, não é isso. Porque essa igualdade é você continuar a manutenção desse sistema. É sempre a manutenção desse sistema. Você pode ter algumas mulheres negras aí protagonistas, mas são só algumas, tem uma cota para isso. Mulheres indígenas têm cota. Até onde a minha luta é importante? Até onde a luta dessas mulheres é importante? Quando é que o racismo, por exemplo, vai ser uma pauta realmente importante no sentido de as feministas brancas começarem a se colocar e falar, nós somos racistas sim, e nós precisamos nos colocar
e pensar como é que nós vamos fazer para mudar isso. Porque você não tem que ter medo de dizer o que você é. A partir do momento que você enxerga o problema, você vai atrás da solução. Então, gente, não é vergonha você falar assim, ó, realmente nós somos racistas. O que o Brasil precisa é realmente isso. Assumir as suas feridas. Assumir a sua história real. Ela é racista, ela é excludente, ela é violenta, ela é assassina. Enquanto o Brasil continuar acreditando que ele não é, que ele é um país democrático, que não existe democracia, aqui na periferia a gente sabe muito bem que não existe democracia nenhuma, enquanto não encarar a sua verdadeira história, a sua verdadeira raiz, nós não vamos conseguir avançar muito nessas ações, né? Porque debate tem muito mais. E os avanços? Os nossos continuam morrendo a todo vapor. Então, do que me adianta a sua sororidade, minha amiga, se os meus continuam morrendo? Sabe? Acho que é isso. Eu anotei várias coisas aqui, a Anne falou tudo, né? Eu queria só responder, acho que a pergunta da Dandara, como é possível uma mulher, tá aqui, como é possível uma mulher branca com suas vivências conseguir ter sororidade por uma mulher preta? Eu acho que é exatamente isso que a Anne falou. Eu acho que é assumir, e não é nem legitimar, porque quem sou eu para legitimar alguma coisa de alguém, mas é de não desvalidar, né? Eu acho que é não considerar, não colocar tudo no mesmo saco, né? O feminismo. É entender que as opressões, elas não são categorias, né? Pra gente isolar e que a gente vive de forma independente, né? A mulher preta, ela é duplamente oprimida. Então, eu acho que quando a gente ouve, quando a gente assume, sim, sou racista, a gente começa a se movimentar. Eu acho que aí dentro de cada experiência, de cada vivência, de cada referência de mulher, do que vive, de onde está, tem as suas ações, mas eu acho que o principal é isso, é começar a se desconstruir mesmo e a assumir isso. Porque eu acho que também é isso, né? Pensar que a igualdade é eu dar uma vaga de emprego, ainda está nesse lugar de branco colonizador, né? De eu preciso dar uma vaga de emprego para você me servir, para você ser minha funcionária. Está muito além disso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é esse início de não desvalidar e de não colocar tudo no mesmo saco, né? São muitas opressões, né? Existe feminismo lésbico, feminismo trans, o feminismo indígena, o feminismo negro. Então é isso, né? É olhar e ouvir. Acho que é isso. Gente, agora a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, então eu quero só deixar um espaço para vocês concluírem alguma ideia, de repente dar uma dica aí de livro, de leitura para quem está assistindo a gente. Enfim, as considerações finais de vocês, para a gente se encaminhar para o encerramento. Acho que é eu a primeira, né? É isso mesmo que você acabou de falar. Primeiro, obrigada. Amei o nosso papo, que gostoso, passou muito rápido. Gente, de verdade, passou muito rápido estar com vocês nessa sexta-feira. Ouso dizer que é um privilégio. Estou muito feliz, foi uma troca muito gostosa, aprendi muito com vocês hoje. Para indicação de leitura, eu falei um pouquinho do mulherismo africano, gente, procurem a Katiuska Ribeiro, a mulher é filósofa e entende de africanidade, para discutir a questão de uma educação antirracista. Procurem Janine Rodrigues, que ela tem um livro chamado Nuang, que é uma menina que movimenta a questão da liberdade. Então, bora lá, eu tô jogando as pequenas dicas. Nós temos Bell Hooks, que fala sobre a questão de amor, afetividade, procurem também. A Aline já tá com a Bell Hooks na bala, assim. Procurem Chimamanda para discutir sobre isso. Procurem as poetas pretas, Riane Leão,
para discutir com vocês também. Busquem os caminhos, fomentem as mulheres que dialogam a favor de, como eu disse, a favor do matriarcado, porque nós precisamos quebrar o patriarcado. Indico para vocês também a Érica Houston, a Érica Malonguinho, porque nós também precisamos trazer o corpo transvertigênero para o diálogo. Não esqueçam disso. Procurem a Jennifer também, porque nós construímos conteúdos. A Anne, a Yara, a Aline, porque nós estamos aqui também num processo de construção de conteúdo. Somos também a fonte de conhecimento para as mais novas. Eu acredito que... vou fazer uma indicação aqui. Eu esqueci o nome agora. Eu esqueci, mas depois eu peço para que a casa coloque as referências no Facebook, que aí também serve de acervo para que as pessoas procurem. No mais, Aline, muito obrigada. Eu te conheço há muito tempo, foi um prazer ser sua colega de sala e depois você me resgatar para estar aqui falando. Obrigada. Ficarei eternamente grata a você pela oportunidade de fala, porque hoje as redes sociais, a nós, mulheres pretas, é quebra de silenciamento, para que tenhamos a voz e exerçamos o nosso direito de fala. Muito obrigada, meninas, também, Anne e Yara. Obrigada pela troca. Anne, é com você, amor. Aqui, foi, gente. Olha os traumas. Bom, eu quero agradecer também. Para mim foi muito importante, porque fazia muito tempo, por muitas questões, que eu não participava de discussões, e por muito tempo também eu fiquei muito tempo calada. Eu tinha muita voz, e dentro dos espaços feministas, o racismo que eu fui sofrendo me fez também me esconder, e eu tô meio que voltando aos poucos, e isso para mim foi muito importante, ter conseguido falar e desenvolver. Tem a Lélia Gonzalez também, que é muito bom, brasileira, né? A gente pega muitas referências de outros países, mas é muito importante. Para uma educação antirracista, sugiro que também as pessoas pesquisem o que é o orientalismo, que é uma questão sobre a visão do Ocidente sobre o Oriente, como nós contamos a história, por exemplo, do Oriente Médio, e o africanismo também. Você começar a perceber quais são essas estruturas, esses estereótipos do que é o continente africano, quem construiu isso. E a partir disso daí também você buscar autores nigeriano, congolês, todos esses autores desses países, até para que você consiga construir uma aula mostrando que a África, eu sempre falo assim, a África não é país, gente, é continente. E tem muita cultura diferente lá dentro. E o próprio Brasil não entende isso, né? E o Oriente também não é igual. Não é igual. Eu sou descendente. Eu estou falando do Oriente porque eu sou descendente também. E eu vejo muita coisa, os terroristas, né? E não, o Oriente Médio não é isso. É uma construção, inclusive, dessa imagem. Por exemplo, a África, ela não é rica, pelo contrário, é um continente extremamente rico em vários aspectos. Então, precisamos também começar a ouvir as pessoas que são desses lugares. E também procurar autores indígenas, que tem muito, gente, tem muito. O Sesc, por exemplo, ele fez um levantamento muito grande sobre biografia indígena. Acho que isso é muito importante em questão dos educadores. E quero agradecer. Eu ia falar alguma coisa que eu... a gente esqueceu de falar de um feminismo muito importante, que é muito invisibilizado. O materno. O quanto o feminismo insere as mães. Quanta exclusão as mães sofrem
porque a partir do momento que você é mãe, parece que você já não é mais mulher, né? Você é apenas mãe. Você não tem vida, você não tem... E uma coisa que eu sempre falo, eu acho muito importante, quando você chegar em espaços diferentes, você quer trabalhar com essas mulheres, primeiro, uma coisa muito importante que a gente esquece de fazer é perguntar para essa mulher, que é muito difícil na periferia, alguém perguntar, como você está? Como é que você está? Você está bem? Você precisa ser ouvida? Alguém já te ouviu? Como você está? Isso é uma pergunta muito importante. Primeiro, antes de você começar qualquer coisa, é saber como essa mulher está. Acho que é isso, meninas. Eu queria agradecer a Aline por esse convite, agradecer a casa, agradecer a Anne, a Jennifer, pelas discussões na prévia e hoje. Eu estou nesse processo e eu acho que é bom porque eu sei que o perfil, né, da casa é majoritariamente branco, então eu entendo que é importante ouvir que eu estou nesse início de movimento mesmo, né? Então todas as autoras que vocês citaram eu anotei e eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que correr atrás porque a gente está muito atrasado nessa questão. E é nossa responsabilidade, não só por eu ser educadora, mas por a gente estar vivo, a gente está no mundo, a gente representa socialmente muita coisa, a gente precisa pegar para nós. Eu acho que é isso. Está sendo uma experiência incrível falar e me colocar nesses lugares, e eu estou aprendendo muito, então eu agradeço imensamente pela escuta e pela troca e pela generosidade, enfim. Acho que é isso. A Aline sumiu, né, por aqui. Eu acredito que a Aline caiu, mas é esse fechamento mesmo, né? Sim. Mas eu acredito que a Aline já deve estar voltando para o fechamento. Teve alguém que colocou sobre a Conceição Evaristo, né? Muito importante falar sobre as escrevivências das mulheres pretas, e a Anne trouxe a importância do ser mãe também desse anulamento, né? Se estamos aqui é graças às nossas mães, às mulheres que se movimentaram também para que nós estudássemos e também tivéssemos voz. Tem uma coisa que eu acho legal, aproveitando que estamos aqui ainda, pessoas brancas, parem de nos tratar como objeto de estudo. Parem de nos usar. Obrigada. Parem de querer falar como se você soubesse qual é a nossa história. Nós não somos objeto de estudo para você se manter na academia, para você ter notoriedade ou parecer, sou super desconstruidão. Nós não somos objetos de estudo. Não somos um zoológico. E não subestime a nossa capacidade. Não subestime a nossa capacidade. A periferia, ela entende muita coisa, muita coisa. Eu sempre falo, eu tenho uma coisa que eu estou aprendendo muito. A periferia, ela consegue traduzir o que vocês falam, essa linguagem acadêmica, mas vocês não vão conseguir entender o nosso dialeto. Então, não nos subestimem. Não pense que nós vamos chegar nesses espaços e que nós não sabemos nada, nós sabemos muita coisa. E o que a gente não sabe, a gente aprende. Anne, vale a pena falar também que as pessoas esquecem que os nossos descendentes são a fonte de conhecimento. As primeiras universidades vieram de África. Então, quebrar essa questão do não saber da população preta é fundamental para um resgate do nosso conhecimento. A Aline fechou. A Aline chegou, né, para o fechamento. Chegou. Ai, obrigada, gente. Eu tô no meio da rua, vocês não estão entendendo. Que maravilhoso. Porque não funciona. Não funciona, Brasil, não funciona. Bom, eu quero agradecer vocês, eu tô muito feliz. Foi o melhor pedido de casamento que eu fiz até agora. E tive 3 sims. Adorei. Que tudo. Eu tenho uma indicação, que é o meu livro do momento. Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. Fala de muita coisa que a gente trouxe aqui hoje. E
Obrigada a todo mundo que tem acompanhado a gente. Semana que vem a gente tem mais live. E a nossa casa aqui está aberta para todos vocês. Um beijo e boa noite a todos e todas. Beijo. Beijo, axé pra Obrigada, vocês. Amiga, Nina. salve para vocês. Beijo para vocês Axé. todas. Beijos.